Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin com a nossa aplicação de lista telefónica. No caso, aqui nós no último vídeo tínhamos estado aqui a verificar que a imagem que estava a ser carregada era sempre a imagem de perfil como default. No entanto, efetivamente nós estávamos a carregar essa informação porque era essa a imagem que nós estávamos selecionado para ser apresentado. Então o que acontece? Se eu criar aqui, por exemplo, agora um novo registro, vou criar aqui um registro como sendo o número 13 e se eu selecionar, por exemplo, aqui esta imagem, fizer aqui um save, automaticamente ele é-me gerado aqui esta imagem com este perfil. No caso, ativei aqui só este. Se eu selecionar aqui qualquer um dos outros registros, ele carrega-me aqui a imagem correspondente. Esse carregamento não é feito se eu selecionar aqui qualquer um destes primeiros que eu tenho aqui, uma vez que eu estou a passar aqui como ID-1. Então o que acontece? Eu por isso tenho aqui um erro na minha aplicação. O que é que eu necessito de ainda validar? Se eu colocar aqui, neste caso o contact model.imageID como sendo um valor negativo, ou seja, se contact model imageID for maior do que 0 e eu efetivamente quero fazer aqui este carregamento, no entanto, no caso de ele não ser maior do que 0, ou seja, no caso de ele ser aqui um valor 0 ou negativo, eu vou querer carregar aqui a imagem de perfil padrão. Então vou carregar aqui binding.imageContact.set image resource r.drawable.profile default, ok? E assim, desta forma, eu vou conseguir resolver também aqui esta situação, em que no caso de eu não ter uma imagem de perfil selecionada, eu vou ter aqui a imagem padrão a ser apresentada para aquele registro, ok? E desta forma consigo fazer aqui toda a criação e a apresentação consoante a imagem que eu for selecionar especificamente, ok? Pronto, muito bem. Aqui no caso, o que é que nós agora vamos querer fazer? Nós vamos querer que ao abrir aqui os detalhes, nós não tenhamos logo automaticamente acesso a todas estas informações de forma editável e que este elemento não seja algo imediatamente acessível desta forma. Então o que é que acontece? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer aqui algumas alterações, vou fechar aqui as restantes activities que não me têm aqui interesse em ter abertas neste momento e quero sim aqui no meu caso do meu contract detail fazer aqui um conjunto de alterações. A primeira alteração que eu vou querer fazer vai ser pura e simplesmente colocar todos os meus campos editáveis como não editáveis. Então eu vou colocar aqui enabled a false em todos os meus campos, de forma a não permitir então que estes valores sejam alterados antes de eu dar explicitamente informação de que quero fazer aqui essa alteração, ok? Ou seja, pura e simplesmente ao recarregar agora a minha aplicação, todos estes campos vão deixar de ser editáveis por padrão. E eu vou querer fazer uma ativação dessa edição. Ou seja, se eu vier aqui selecionar aqui um destes elementos, automaticamente eu já não consigo fazer uma edição destes parâmetros. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer efetivamente agora adicionar agora um conjunto de operações aqui no meu layout, de forma a conseguir organizar esta informação. Ponto número 1, eu vou colocar aqui um novo linear layout com match parent e wrap content, com aqui uma orientação horizontal e que vou-lhe dar aqui um ID como layout underscore edit. E este layout é o que me vai permitir eu colocar aqui dois botões, um para ativar a parte da edição do meu elemento e um seguinte para eu conseguir fazer aqui um retorno à minha listagem. Então o que acontece? Eu vou chegar aqui para fazer o seguinte, vou colocar aqui dois botões. O primeiro botão vai ter aqui como width 0 dps, como height wrap content. Quero colocar aqui uma margin horizontal de 5 dps para ele não ficar colado e quero colocar aqui um layout weight de 1. Vou-lhe dar aqui como texto edit, ok? Uma vez que vai ser o botão que eu quero que permita aqui iniciar a edição. No caso, eu vou colocar aqui button underscore edit aqui para esta informação. Vou duplicar aqui este botão e o meu segundo botão vai ser um botão que me vai permitir voltar atrás. Então vou colocar aqui button back, ok? E vou colocar aqui esta informação desta forma. O que é que eu ainda poderia colocar e que talvez pudesse ser aqui um exemplo interessante, seria, por exemplo, colocar aqui informações acerca de cores, ou seja, podia identificar aqui uma cor específica para este botão. Então vou fazer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui um background tint e neste background tint vou colocar aqui, por exemplo,
cardinal 830000, ok? Ou seja, vai ser aqui um vermelho mais escuro para conseguir fazer aqui esta diferenciação dos meus botões de edição e neste caso de voltar. O que é que eu vou fazer? Eu vou também querer extrair aqui esta parte e vou-lhe chamar aqui, por exemplo, cor cancel, ok? Para conseguir fazer aqui esta organização. Para além disso, eu vou querer também aqui este botão de cancel e eu vou querer aplicar a mesma cor, ou seja, eu vou colocar aqui este background tint também de cancel e vou criar o meu botão de delete, aplicar-lhe aqui também um background tint, mas neste caso eu quero uma cor mais específica, ou seja, no caso eu vou querer colocar aqui um vermelho vivo, de forma a conseguir ter aqui uma cor mais específica. Neste caso eu vou dizer que será aqui a minha cor de delete, ok? E desta forma eu consigo ter aqui uma apresentação diferente aqui deste bloco. Para além disso, o que é que eu vou necessitar? Eu vou querer colocar aqui um ID também neste segundo layout, vou chamar aqui layout edit delete, e este layout é o que me vai permitir eu estar a organizar então aqui a minha apresentação de quando eu clicar aqui neste edit eu vou colocar todos estes elementos como sendo elementos que eu posso alterar, e no caso de eu depois clicar aqui no back volto à minha listagem. Fazendo aqui cancel, eu automaticamente volto aos valores iniciais e faz aqui a validação de todos os meus parâmetros. Então o que acontece? Vamos começar agora por organizar todos estes elementos. Voltando aqui à nossa Activity Contact Detail, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer o seguinte, ponto número 1, eu quero pegar aqui nestes parâmetros e vou querer colocá-los aqui no método, que eu vou lhe chamar aqui populate, ok? Este método populate é o que me vai permitir eu chamar aqui todos os meus parâmetros e conseguir puxar aqui todas essas informações acerca do meu modelo. Aqui neste caso até vou pegar nesta parte e vou colocá-la fora, ou seja, isto aqui vai ser feito ainda antes, ok? E vou fazer aqui esta chamada, ou seja, o meu objetivo vai ser eu fazer aqui o populate caso eu tenha aqui o meu conteúdo. Caso contrário, eu pura e simplesmente até faço logo um finish para garantir que tudo vai funcionar de forma correta. Aqui neste caso vamos só aqui verificar, eu estou aqui a receber um erro. Vamos só verificar o porquê, provavelmente será aqui alguma chaveta. Ok, exatamente. Pronto, e agora sim, já consigo aceder aqui ao meu populate. Vamos então agora verificar o seguinte. Aqui falta também aqui esta chaveta, que era a chaveta que estava a mais, e agora sim. Ok, ali uma chaveta que estava fora do sítio e que me estava a impedir o restante código. Então o que acontece? Eu por isso simplesmente o que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer começar por trabalhar com a parte do meu botão de edit. Então vou colocar aqui binding.button edit.set on click listener. Reparem, eu tenho aqui já o meu botão de cancel, o meu botão de save e o meu botão de delete. Vamos ter que depois fazer aqui algumas alterações, uma vez que neste caso nós temos aqui o button edit, o button back, e o nosso button cancel vai ser um pouco diferente daquilo que nós estávamos aqui a fazer, mas não, para já vamos manter desta forma. Mas no caso eu quero aqui que o meu button edit basicamente será aqui o binding.layout edit delete. Eu quero lhe alterar a visibilidade para view.visible. Quero pegar no meu layout do edit e quero lhe alterar a visibilidade para view.gone. E vou querer ainda alterar aqui todos os edit text aqui para colocá-los editáveis. Então vou colocar aqui change edit text com aqui o status, okay. Vou passar aqui como true, ok? Vamos dar-lhe o valor aqui, este é que será aqui o meu status. O que acontece é que este método que eu tenho aqui vai me servir para eu informar que cada um dos meus parâmetros, seja binding edit name.isEnabled igual a status, e vou fazer o mesmo para os restantes, ou seja, aqui edit address, edit email, aqui passei-lhe aqui o edit phone, mas também é mais ou menos indiferente,
e basicamente acho que seriam estes os parâmetros, ok? Acho que não me estou a esquecer de nenhum, seriam aqui estes 4 parâmetros, exatamente, ok? Perfeito. Eu consigo puxar então aqui toda esta informação. Vamos só aqui verificar, estamos aqui a receber um erro. Tenho uma chaveta a mais aqui nesta parte final, ok? Ou seja, neste caso nós vamos conseguir fazer aqui toda esta organização quando clicamos aqui no Contact. Vamos só fazer aqui uma pequena alteração ainda nesta fase inicial, uma vez que eu quero que este layout que nós temos aqui em cima seja um layout que esteja sempre visível, ok? Ou numa fase inicial estará visível, e que este segundo layout é que eu quero colocar aqui Visibility Gone para ele não estar a ser apresentado. E eu vou querer que ao clicar neste botão de Edit que essa operação seja realizada, ok? Aqui neste caso ele está-nos a dar aqui este erro. Vamos para já, nem sequer vamos olhar para essa parte, mas basicamente o que é que eu agora vou querer fazer? Eu quero informar então aqui o meu layout, que quando eu clicar aqui no botão de cancelar, eu vou querer novamente fazer aqui o populate dos meus elementos e quero trocar aqui o change edit text para false, ok? Isto vai me permitir de eu voltar aos valores iniciais. Para além disso, eu vou querer pegar aqui nestes dois parâmetros e vou querer alterar a visibilidade para o contrário, ou seja, aqui visible e aqui o gone. Okay? Vamos só aqui verificar isto, possivelmente será aqui algum elemento. Vamos verificar. Vamos testar aqui o nosso código, verificar se ele continuar aqui a dar algum erro. Eu acredito que será aqui algum problema de sincronismo. Ok? Nossa aplicação está a correr, por isso a partir destes erros já vão desaparecer. Mas então clicar aqui, por exemplo, neste elemento, clico no Edit, ele permite-me colocar os campos editáveis, clico no Cancel, ele volta atrás. Qual é a grande vantagem? Se eu chegar aqui e inserir aqui qualquer coisa e fizer Cancel, ele puxa-me novamente aqui os valores anteriores. E é essa a grande vantagem de eu estar aqui a trabalhar com estes elementos. Aqui o botão de Back é o que nós vamos depois organizar de forma a conseguirmos voltar para a Activity anterior. E aqui o Save, efetivamente, vamos fazer aqui uma atualização e aqui no Delete conseguimos eliminar então aqui o nosso registro, ok? Próximo vídeo, vamos dar seguimento aqui a este processo para terminarmos aqui esta parte dos detalhes do contacto. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.